Abramos a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, e nós vamos fazer a leitura do verso 7 até o verso número 13. Evangelho de Marcos, capítulo 6, os versos vão do 7 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ou sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Irmãos, essa sessão de Marcos, que começa lá no capítulo 6, é uma sessão que vai mostrar uma ênfase na pregação. E como os irmãos se lembram, no capítulo 6, do verso 1 até o verso 6, nós vimos o Senhor Jesus retornando à sua cidade, retornando aos seus familiares, e ali então ele é quase que impedido de pregar na região. Pelo menos na cidade ele foi impedido e ele teve que se ausentar e pregar ali aos arredores. As escrituras dizem que ele não fez muitos milagres ali, e não sabemos exatamente o motivo, mas talvez como uma reação à rejeição daquele povo, um povo que não desejava estar com ele. E aí então o Senhor Jesus mostra todos os problemas da perseguição por causa da pregação do Evangelho. É claro que no caso de Jesus em Nazaré, se refere praticamente ao fato de que ele era conhecido ali. As pessoas estavam muito acostumadas a ele, estavam acostumadas à sua vida, à sua forma de agir. Sabiam até que ele era trabalhador, ele era carpinteiro, uma pessoa humilde que vivia o ofício de seu pai. E isto então introduz esse tema que Marcos agora discute com relação à pregação do Evangelho. E aí então Marcos ele começa agora no verso 7 do capítulo 6 a mostrar o envio dos discípulos. O envio dos discípulos para pregar o Evangelho. E é interessante porque essa é a primeira vez que nós percebemos aqui o envio dos discípulos, que agora começam uma vida de pregação do Evangelho, assumindo a sua vocação em Cristo Jesus. Então é interessante porque dá-nos a impressão que Jesus está aqui trazendo um tipo de estágio, um tipo de preparo a esses homens. É como se Jesus, depois de ensiná-los muitos dias, agora ele está enviando essas pessoas para um estágio ministerial, para um estágio do ministério da pregação da palavra de Deus. E nós sabemos que o ministério que existe na igreja, o único ministério que existe na igreja, é o ministério da pregação. Então, qualquer atividade que nós temos no reino de Deus, que está diretamente ligado à pregação, nós podemos chamar isso de ministério, como um serviço a Cristo. Porque a ênfase, a prioridade do reino é a pregação do Evangelho. Por isso que a igreja ela está aqui também para pregar o Evangelho. E também nós encontramos aqui Cristo passando para os seus discípulos alguns princípios. Por isso que entendemos ser aqui um tipo de estágio, onde Cristo vai demonstrar como eles deveriam se comportar como missionários, como pessoas que possuem uma missão, a missão de serem ministros da palavra, ministros da pregação do Evangelho. É claro que, olhando para
estas instruções, nós reconhecemos, por um lado, que de fato Marcos está dando ênfase àquelas pessoas que vivem ou que se dedicam quase que exclusivamente à pregação do Evangelho, como pregadores, como evangelistas, como missionários. Mas nós também podemos trazer para nós lições preciosas para entendermos a nossa função no reino de Deus. E de que maneira nós podemos enxergar e agir como pregoeiros da justiça. Então, nesse sentido, nós vamos perceber que o maior ensino que percebemos aqui na vida desses missionários é a dependência que eles tinham de Cristo. Eles dependiam totalmente do Senhor. E é importante nós pensarmos que a nossa atividade no reino de Deus, a nossa atuação como pregadores do Evangelho, como mensageiros, como embaixadores de Cristo, porque essa é a forma como devemos entender aqui o envio dos seus discípulos, nós vamos perceber que nós temos uma comissão a seguir e dependemos exclusivamente de Cristo. Então, quando nós falamos da nossa atuação na pregação do Evangelho, na pregação do reino de Deus, através do testemunho, através da fala, nós dependemos do Senhor, e é exatamente isso que Marcos mostra na instrução de Cristo. Cristo, então, na sua instrução, mostra o quão dependentes eles eram do Senhor. Por isso, irmãos, quando nós falamos da pregação do Evangelho, quando nós falamos da evangelização, nós estamos falando do próprio Cristo atuando em nosso, por intermédio de todos nós. Cristo, ele fala por seu intermédio, ele fala por meu intermédio. Então, por isso, há aqui uma total dependência do Senhor. Não se trata aqui de pessoas preparadas em institutos teológicos, não se trata aqui de pessoas que tenham um raciocínio bastante apurado para argumentar com as pessoas, embora esses elementos também sejam bem-vindos na pregação do Evangelho, mas o mais importante é pensar que aqueles enviados, assim como nós, dependemos unicamente de Cristo. E a primeira dependência que nós vamos perceber aqui está no verso 7, quando diz assim o evangelista: chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Então, que tipo de dependência nós encontramos aqui? É a dependência para com Cristo na missão de pregar o Evangelho. Vejam que aqui Cristo está comissionando. Veja que a palavra traduzida por enviar aqui, quando diz chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los, esse verbo enviar é a mesma palavra que dá origem à palavra apóstolo. Então, nós poderíamos dizer que Cristo, ele, num neologismo aqui, utilizando a palavra no grego, ele apostelou, ele tornou apóstolos aqueles a quem enviou. E é claro que a expressão aqui, o verbo, melhor dizendo, ele já não está dizendo que eles são aqui reconhecidos como os 12 apóstolos de Cristo, embora tenhamos aqui 11 que fariam parte desse processo. Mas a palavra apóstolo, ela também significava enviado e apontava para um envio muito solene. Eram representantes, eram aqueles que representavam aquele que enviava. Portanto, a presença daqueles homens nas cidades era a presença de Cristo. Não é assim que funciona hoje. Quando uma pessoa representa diante do cartório, diante da justiça, ele é aquela pessoa. Ele representa suficientemente para assinar por meio de uma procuração, para decidir por meio de uma procuração. Portanto, é essa imagem que nós devemos ter. Então, eles estavam ali dependendo do Senhor, porque representavam a Cristo na pregação. E, irmãos, esse envio que Cristo realiza na vida desses 12 apóstolos, demonstra a grande responsabilidade que nós temos.
Que responsabilidade! Que responsabilidade aqueles homens tinham. E daí então surgir no coração o temor e a dependência total de Cristo Jesus. É por isso que quando nós pensamos na nossa atividade no reino de Deus, e nós somos comissionados por Cristo, e todos são comissionados porque Ele fala, indo pelo mundo, pregue o Evangelho, seja minha testemunha, fale de mim, batize, instrua, discipule. Nós estamos ali representando a Cristo Jesus. Nós somos a voz de Cristo Jesus. É por isso que esse momento em que eu, um servo pecador, restaurado pela graça do Senhor, estou aqui abrindo as Escrituras e expondo as Escrituras, não deve ser o Alfredo a falar, mas Cristo falando por intermédio de. Por isso o temor. Por isso sabermos de fato o que representamos, porque se uma grandíssima autoridade mundial chegasse a nós com um documento, uma procuração com plenos poderes, dizendo agora você vai me representar, nós teríamos temor no coração. Se somos assim com homens que são pecadores, que são ínfimos, são imperfeitos, quanto mais com Cristo Jesus. Por isso o temor deve estar no meu coração, como o temor deveria estar no coração daqueles homens, quando Cristo diz claramente, eu vou enviá-los, eu vou dar uma procuração em plenos poderes ou de plenos poderes, para que vocês me representem. E é por isso que nesse momento, Cristo também mostra que existia uma interdependência entre os discípulos, porque eles são enviados de dois em dois. E possivelmente essa prática de Jesus, ela traga dois princípios das Escrituras. O primeiro princípio é o princípio da testemunha. Ao olharmos para as Escrituras, por exemplo, em Números 35, 30, Deuteronômio 17, 6 ou 19, 15, Mateus 18, 16, João 8, 17, 2 Coríntios 13, 1, 1 Timóteo 5, 19, Hebreus 10, 28, que nós lemos na nossa liturgia, percebemos o papel importante da testemunha, onde você, num momento solene, deveria ter pelo menos duas testemunhas para testemunharem acerca daquilo. O fato de Jesus ter enviado de dois em dois não começa pelo fato de que um dependia do outro, embora esse seja o segundo princípio, mas aponta para a solenidade. Vocês são testemunhas de Cristo. E testemunhar acerca de Cristo requer de nós solenidade, requer de nós temor, requer de nós respeito. É por isso que nós não podemos inventar, nós não podemos achar que somos mais sábios do que Cristo. É por isso que nós achamos que a estratégia de pregação, e precisamos entender que a estratégia de pregação, conforme Paulo nos ensina, ela é externa. Ela é no sentido de você comunicar, mas na fala, o Evangelho. Nós não podemos ser mais sábios do que Cristo. Não podemos ser mais sábios do que a palavra de Deus, quando nos diz que a fé vem pelo ouvir. Não vem pelo ver, vem pelo ouvir. Infelizmente, pessoas bem intencionadas, eu reconheço, muito bem intencionadas, têm utilizado métodos que afrontam a santidade de Cristo e afrontam a soberania de Deus. Porque acham que se não utilizarem determinados métodos, como métodos audiovisuais, trazendo imagens de Cristo, imagens do Espírito Santo na forma de pomba, imagens do próprio Deus na forma de qualquer coisa, eles acham que se não utilizar esse tipo de recurso, as pessoas elas não vão entender o Evangelho, como nós sabemos que de fato as pessoas entendem, porque elas são acionadas pelo Espírito Santo de Deus. O que a Bíblia diz é: fale, pregue. Nós somos testemunhas de Cristo. Não invente. Não ache que utilizar uma imagem
pecaminosa de Cristo, que é a segunda pessoa da Trindade, ou uma imagem pecaminosa da terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo na forma de uma ave, ou até mesmo, como a gente pode perceber, imagens que representem a Deus, sobretudo no momento em que eles estão falando sobre a criação do universo, que isso é necessário para que ele entenda, porque aí nós achamos que o entendimento da pessoa está diretamente ligado às estratégias e não à ação do Espírito Santo de Deus. Eu tenho mencionado muito para os irmãos aqui tantos exemplos das Escrituras. E o que eu tenho repetido várias vezes na exposição de Marcos é o exemplo do profeta Isaías e do profeta Jonas. Não há uma exposição mais bela, profunda, detalhada do Evangelho de Cristo, conforme encontramos em Isaías. E sabe quantas pessoas se converteram ao longo de 35, 36 anos de ministério? Nenhuma pessoa se converteu, nenhuma, porque aquela mensagem tão bela, tão clara, serviu para que Deus endurecesse o coração dos pecadores. Mas Jonas, cheio de má vontade, desejando a não conversão daquele povo em Nínive, andando feito um louco na cidade, cuja pregação se resumia nas seguintes palavras: em 40 dias essa cidade será destruída. Ele não usou o nome de Deus, ele não usou o nome de Cristo, até porque não poderia, porque veio antes do nascimento da encarnação de Cristo. Ele não mencionou o Espírito Santo, ele não mencionou a lei de Deus, ele não mencionou o pecado, ele não mencionou redenção, ele não mencionou nada. Ele simplesmente dizia: 40 dias e essa cidade será destruída. E as Escrituras dizem que toda a cidade se converteu, e não apenas a cidade, mas o próprio rei quis representar aquele arrependimento na vida dos animais, quando ele disse: coloque também pano de cinza sobre esses animais, porque eles representam o arrependimento. Como isso é possível? Irmãos, somos testemunhas de Cristo. As Escrituras nos dizem que a fé vem pelo ouvir. Testemunhar é falar. Cristo não enviou atores de teatro, Cristo não enviou pessoas que talhavam imagens de escultura, Cristo não enviou pessoas que pintavam ou utilizavam o mosaico para representações imagéticas. Cristo enviou homens que pregavam e que falavam do Evangelho. Ser testemunha é ser fiel àquilo que se está testemunhando. Ser testemunha é seguir todo o padrão colocado sobre essa testemunha. É solene. É óbvio que não se está dizendo aqui que vamos utilizar a mesma forma de Jonas, do profeta Jonas. O apóstolo Paulo diz que aos judeus falou, não representou, mas falou como a judeus, aos gentios como a gentios. Paulo ele tinha, e quando você percebe Paulo em vários lugares, quando Paulo está em Atenas, todo o sermão dele é estruturado num argumento filosófico, não que ele filosofou, mas ele utiliza esse argumento. Quando ele está entre agricultores, ele fala da semente, ele fala do plantio. Quando ele está com os judeus, ele fala da lei, ele fala de Moisés, ele fala de Abraão. A estratégia é esta, é a linguagem, é a forma como você comunica o Evangelho, porque nós sabemos que a conversão vem do Senhor. Portanto, quando ele envia de 2 em 2, ele está primeiramente dizendo: são testemunhas de Cristo na fidelidade da pregação. Por isso, meu irmão, não invente, não tente ser mais sábio do que Deus, não tente ser mais sábio do que Cristo, não invente nada, apenas seja uma testemunha de Cristo Jesus.
Mas o segundo princípio que nós encontramos desse enviar de dois em dois está também no auxílio e no amparo. Isso me faz lembrar aquele texto de Eclesiastes, capítulo 4, dos versos 9 a 12, quando ali fala da importância de alguém que possui um companheiro. E ali fala de tantas áreas, se um cai, o outro levanta, se um está com frio, o outro aquece, o outro auxilia. Isso mostra que nós também precisamos de amparo. Nós não somos super seres, nós não somos seres acima da média. Precisamos entender as nossas debilidades. Há momento de sofrimento, há momento de tristeza, há momento de desânimo. E nós precisamos ter alguém ao nosso lado que possa nos auxiliar. Então, Cristo também, Ele não traz apenas o princípio da testemunha, algo solene, firme, mas Ele também traz o princípio do auxílio mútuo. Então, como diz Salomão em Eclesiastes capítulo 4, precisamos ter alguém que nos ampare no momento em que estamos passando por desânimo, estamos sendo pressionados pela vida, às vezes até com dúvidas no coração. Como é bom ter companheiros ao nosso redor que estejam ali nos animando e trazendo pela obra de Cristo, por meio do seu Espírito, o contentamento necessário. Por isso, irmãos, entendemos aqui que essa dependência para com Cristo, desses enviados solenes, demonstra serem testemunhas e demonstra também que eles dependem de um companheiro para a sua batalha. Também, irmãos, nós dependemos de Cristo por conta das suas habilidades e da autoridade do Senhor. Nós pregamos como aqueles homens pregaram na autoridade de Cristo. É isso que diz aqui o verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. De quem é essa autoridade? Essa autoridade, ela não é minha. Eles tinham a autoridade de Cristo por meio do santo nome do Senhor. É por isso que nós oramos em nome de Cristo. Porque não podemos orar em nosso próprio nome, não ousamos fazê-lo dessa forma. É por isso que tudo que fazemos deve ser em nome do Senhor. As habilidades e a autoridade, porque era autoridade sobre os demônios, isso demonstra que tudo pertence a Cristo e Ele coloca sobre a nossa vida. Percebemos que os discípulos, eles tinham autoridade sobre os espíritos imundos que acorrentavam as pessoas. No verso 13, saltando, capítulo 6, verso 13, diz: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Impressionante, irmãos, porque aqui nós percebemos claramente esses irmãos que tinham autoridade sobre os espíritos, porque eles se levantavam contra o Senhor. Desde a tentação de Cristo por Satanás, os demônios agora tentam embotar, atrapalhar, e é necessário que os seus discípulos tenham autoridade. Essa autoridade vem do Senhor, não vem do homem. Porque quando nós achamos que a autoridade vem do homem, isso se torna idolatria. Qualquer pessoa, querido irmão, irmã, querida ovelha nesse auditório que diz assim: ah, bom mesmo é quando o pastor Alfredo prega. Não faça isso comigo, meu irmão. Não me coloque nessa condição de ídolo na sua vida. Ah, bom mesmo é quando o pastor Jessé prega. Não faça isso com esse servo de Deus. Não faça dele um ídolo na sua vida. Ah, bom mesmo é quando alguém fala. Não faça isso, porque toda autoridade, toda capacitação vem do Senhor. Vem de Cristo. Quando você ouve uma mensagem e ela toca o seu coração, não foi a habilidade do pregador, meu irmão, não foi, porque o pregador tal é inteligente, é interessante, tem uma mensagenzinha tão gostosa, tão boa. Não, não é isso. A ação da mensagem no seu coração e no meu coração é uma atuação de Cristo por meio do seu Espírito Santo.
Poderia estar aqui um grande intelectual como um homem simples. A obra é do Espírito Santo, a palavra é de Cristo, a autoridade vem do Senhor. Tanto que Cristo, Ele já coloca sobre os seus discípulos alguns dons que estavam diretamente ligados à revelação da palavra. Lembrem-se que nesse momento não existia Novo Testamento. Novo Testamento sequer possuía uma linha escrita. Tudo era revelado, tudo vinha diretamente do Senhor. Por isso então, eles são dotados de dons poderosos, o dom da cura, por exemplo. E aqui é interessante porque ele menciona uma prática que é repetida lá em Tiago, capítulo 5, verso 14, que é traduzido por unção com óleo. Nós precisamos entender, irmãos, o significado disto. Algumas pessoas acham que unção com óleo é uma atividade mágica e poderosa. Aí unge tudo, joga óleo por cima de tudo. O máximo que você vai fazer é engordurar aquilo onde você está colocando óleo em cima. Outras pessoas dizem que o óleo aqui ele era apenas um remédio, ele representava o remédio utilizado na época, mas eu acho isso muito fraquinho para algo tão poderoso. O que nós vamos encontrar aqui, irmãos, é que essa unção com óleo, ela estava diretamente ligada ao dom de curas. Então você tinha o dom de curas e você poderia então utilizar o óleo e a autoridade sobre a enfermidade, e aquela enfermidade ia embora. É isso que Tiago 5,14 diz: a oração da fé salvará, curará, com certeza, por meio da unção com óleo. É necessário também expressar aos irmãos que essa unção com óleo não é derramar óleo. Derramar óleo é outra palavra no original. Em português nós temos a mesma palavra. Isso gera confusão. Mas o óleo, quando era derramado, ele tinha uma expressão que lembra a palavra Cristo, porque Cristo significa ungido, a unção por derramamento de óleo. Essa unção por derramamento de óleo era a credencial pública do ministério. Então, quando uma pessoa ela era ungida, rei, profeta ou sacerdote, publicamente, isso era um ato de consagração, que representava a atuação do Espírito Santo, que hoje age sem a necessidade da presença do óleo. Mas essa palavra utilizada aqui em Marcos, que fala de unção aqui, é besuntar. Então quando você vê aqueles crentes que querem de alguma forma, por uma visão, eu considero equivocada das Escrituras, tentando ungir com óleo, aí derrama uma gotinha de óleo ou passa na terra. Não, aqui a pessoa está deitada e você derrama óleo e besunta o corpo dele inteiro com óleo. Isso era uma atuação drástica, e isso está intimamente ligado à cura. Nós não sabemos o mistério disso, não sabemos porque Cristo, ele fez com que esse besuntar com óleo, que é o corpo todo, a pessoa ficava quase desnuda, e ela então era jogado muito óleo sobre ela, e as pessoas então massageavam óleo por todo o seu corpo. Por que isso está atrelado ao dom de cura? Mas o que nós entendemos é que essa prática está sim associada a esse dom. Por isso não cabe mais untar pessoas com óleo hoje, porque seria uma coisa sem sentido, porque eu vou usar um símbolo para um dom que não existe mais, porque eram dons ligados à revelação. Por isso, irmãos, entendendo o contexto, entendendo teologicamente como devemos olhar para essa prática, olhando para os discípulos, percebemos que toda a autoridade sobre as enfermidades, que vinha por meio do besuntar o corpo inteiro com óleo, que é traduzido por unção, isso vinha do Senhor. Porque esses dons, o dom da cura, o dom da expulsão de espíritos malignos, esses dons apontavam para aquilo que eles estavam fazendo, tendo a revelação das Escrituras, a revelação da palavra de Deus, o contato direto com Cristo, e eles então ali iniciavam
o fim dos dias, ou os últimos dias, como nós entendemos hoje ser a igreja de Cristo. Portanto, irmãos, é uma dependência total. É a dependência de ser enviado, é a dependência de olhar para o outro e poder ajudá-lo e ter a ajuda de alguém, é a dependência de possuir as habilidades e a autoridade de Cristo Jesus. É por isso que, nesse sentido, entendemos toda a nossa dependência com Cristo. Mas há um terceiro ponto que nós encontramos aqui do verso 8 ao verso 10, uma segunda dependência do Senhor. Diz assim: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas, e recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se, em primeiro lugar, eles dependiam diretamente de Cristo, do seu poder, da sua habilidade, do seu envio, eles também deveriam depender de Cristo quanto ao seu sustento diário. E, irmãos, aqui nós nos deparamos com uma vergonha no meio cristão. Nos deparamos com uma vergonha com tantas entidades que se dizem igrejas do Senhor, com tantos homens que se dizem pastores de Cristo, tantos homens que se dizem autoridade do Senhor, e vejam que essas pessoas, elas têm desfigurado essa dependência total em Cristo quanto ao seu sustento diário. Veja só que coisa estranha. O Senhor Jesus diz assim: quando vocês forem, e literalmente ele diz assim: vá apenas com a roupa do corpo e o seu bordão, aquela vara que ajudava a andar em lugares pedregosos, somente isso. Vocês não vão levar pão, vocês não vão levar sacola, vocês não vão levar dinheiro, não vão levar uma sandália extra, não vão levar uma túnica extra, vocês não vão comprar propriedades, nada disso. Vocês vão depender apenas de Deus no seu sustento. Você sabe por que isso, meu irmão? Porque o Evangelho não é fonte de lucro. Porque o Evangelho não é para enriquecer ninguém. Líderes que têm enriquecido ilicitamente por conta do Evangelho, por conta do ministério, são falsos profetas. São ladrões, são pastores, não enviados por Cristo, mas enviados pelo diabo, porque tem transformado aquilo que deveria ser a atuação que demonstra toda a minha dependência do Senhor como fonte de lucro. Vejam que o apóstolo Paulo, quando ele menciona o falso líder, o falso profeta, o falso pastor, lá em 1 Timóteo 6, de 3 a 10, ele diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, desejos insensatos e perniciosos, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores.
Irmãos, quando nós lemos o apóstolo Paulo mencionando sobre essa dependência, se você tem o que comer, o que vestir, encha o seu coração de contentamento. Encontramos pessoas que querem utilizar o Evangelho, querem utilizar Cristo, manipulando o Senhor para enriquecimento próprio. Líderes de igreja que têm montado grandes impérios financeiros são do diabo. Entenda isto. O reino de Deus não veio para trazer lucro financeiro. Quando você vê absurdos de homens que são considerados grandes pastores e líderes no Brasil, que para você tirar uma fotografia com ele, ou você simplesmente ser fotografado ao lado dele, ele vai te cobrar 10, 15, 30, 50 reais. Líderes que colocam a silhueta da sua mão num lenço e te cobra 100 reais, porque aquilo ali é poderoso, vem dele. Líderes que vendem quinquilharias, água do Rio Jordão. Que água do Rio Jordão tem de melhor do que do Rio Branco? Que vendem pedaços da cruz, vendem terrinha lá do lugar onde dizem que é o Calvário, ficam martelando a sua cabeça para você fazer uma peregrinação espiritual lá em Israel. Irmãos, isso daí é uma empresa maligna, que usa o nome do Evangelho. Essas pessoas querem poder, elas querem estar na televisão, elas querem estar em programas, elas querem ser reconhecidas, e ainda dizem, tem o descalabro de dizer, mas eu estou na televisão porque eu prego o Evangelho. Mentira, eles pregam a si mesmos. O Evangelho não é assim, irmãos. Paulo nos diz claramente, o falso pregador, como é que você detecta o falso líder? Uma das características é que ele quer lucrar com a piedade, lucrar com o Evangelho. São falsos, são satânicos, são carnais, são pecadores. É por isso que o Senhor Jesus ensina a dependência destas pessoas dele mesmo. Nós sabemos que o trabalhador é digno do seu salário. Nós sabemos que sim, é digno quando uma pessoa, ela se dedica à pregação do Evangelho, seja na igreja, seja em locais, em campos missionários. É digno que ela tenha parcerias com igrejas e receba, e aquele dinheiro não é esmola, não é oferta, é uma mera oferta, mas é uma parceria da igreja. Eu amo quando o apóstolo Paulo fala isso sobre a igreja de Filipos. Não, vocês não me deram apenas dinheiro, vocês fizeram uma parceria comigo. O apóstolo Paulo diz que nós não podemos atar a boca do boi para que ele não coma, não podemos fazer isso. Os servos de Deus que se dedicam exclusivamente à pregação do Evangelho são merecedores, são honrados para receberem sustento. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que querem enriquecer, se tornar milionários, se tornar poderosos com o dinheiro alheio, extorquindo a fé daqueles que não conseguem discernir. Muitas vezes, vivendo o desespero da vida, são enganados por estes que certamente não vem de Deus. Sustentar servos do Senhor na exclusividade do ministério é bênção, é bíblico, isso vem de Cristo. O que eu estou falando é de pessoas que querem enriquecer. E o que Cristo está ensinando aqui é que aqueles discípulos deveriam depender do Senhor. Veja que ele fala aqui, eles deveriam procurar uma casa, permanecer ali e comer ali, receber os donativos ali, ter uma caminha quente à noite para dormir, ter um ambiente agradável e seguro. Cristo diz, vá, faça parcerias com pessoas, você vai ver a mão do Senhor conduzindo-os. Mas não tenham no coração o desejo de lucro. É interessante lembrar, irmãos, que dentre os 12, um
pensava em lucro. O nome dele era Judas Iscariotes. Devemos depender unicamente do Senhor e sermos maduros em reconhecer quando um servo de Deus, ele não mercadeja a palavra do Senhor. Por isso é tão triste quando nós encontramos crentes fiéis e sinceros que mensalmente contribuem com esses impérios perniciosos. Por favor, meu irmão, não se torne parceiro destas coisas. Se torne parceiros com missionários, com obreiros, com evangelistas, que estão ali dando sua vida pelo ministério, glorificando a Cristo. Com esses, faça parceria, seja generoso, mas não faça parcerias com inescrupulosos, que querem se tornar ricos e poderosos, ter aviões, carros de luxo, mansões, horário nobre na televisão, simplesmente porque são homens vindos do inferno e que precisam se arrepender dos seus pecados e se colocar aos pés de Cristo. Por isso nós entendemos o que o Senhor está dizendo aqui. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão e a sua túnica. O resto, o Senhor iria providenciar por meio de parcerias com outros irmãos, outros que amam o Evangelho neste processo. Mas, meus irmãos, quando nós olhamos para esses versos e descobrimos que a prática desses discípulos de irem para pregar o Evangelho demonstrava sua dependência para com Cristo nessa missão de pregar e também quanto ao sustento. Nós vamos encontrar nos versos 11 e 12 algo maravilhoso quando diz a Escritura: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependessem. Meus irmãos, qual é o conteúdo da mensagem? Por que essas pessoas deveriam ir para pregar a Cristo? É porque eles deveriam promover a glória do Senhor. Sempre temos repetido, porque o Evangelho de Marcos tem enfatizado a importância da pregação. Temos enfatizado, irmãos, que a prioridade, a motivação primeira para a pregação do Evangelho não é o pecador. Não é o miserável que está a passos largos para o inferno e precisa se arrepender dos seus pecados. A motivação principal não é esta, em salvar essas pessoas. A motivação primeira é a glória de Cristo. E, consequentemente, a salvação dos perdidos. É interessante porque Cristo, ele vai mostrar essas duas dimensões do Evangelho. Por isso no verso 11 ele diz: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Ou seja, tragam maldição sobre todos eles em meu nome. É isso que o Senhor está dizendo, porque, irmãos, precisamos parar com esse humanismo que invade a pregação do Evangelho, que tem trazido situações tão tristes. Eu me lembro quando eu era pequeno, já fui pequeno, não sou mais, mas já fui pequeno, na largura e na altura. Caso você não acredite, é verdade. E eu ia para outras igrejas, até mesmo presbiterianas, outras denominações, e aí era culto evangelístico. E aí, ok, tudo certo, tudo tranquilo, tudo correto.
lá o pregador falando acerca da salvação, etc, etc, tranquilo. Aí depois ele dizia, agora eu vou fazer o apelo. E ele passava às vezes 20 minutos fazendo apelo. Não saia daqui sem Cristo, não rejeite a Cristo. Ele parecia aquilo parecia um pregão do Evangelho. Parecia isto. É como se aquela pessoa participasse de um leilão do Evangelho. Ele tivesse um martelo, dizendo, não saia daqui sem Cristo. Eu pergunto, o que significa isso? Isso significa que aquele pregador não está preocupado com a glória de Cristo, ele está preocupado com a glória dos homens. Cristo não disse, quando vocês falarem, eles ouvirem e rejeitarem, insista um pouco, fique mais, faça apelo. Dê um beijo nele e diga que eu, Cristo, amo. Não. Cristo, que é todo amor, graça e misericórdia, diz, se não ouvirem, saia. Bata o pó das suas sandálias, porque a ira de Deus está sobre eles. Você sabia que isso também é dimensão do Evangelho? Se eu perguntasse aqui, por que existe o Evangelho? Qual seria a sua resposta? Sua resposta seria, para salvar o pecador. Verdade. Mas eu já começo a ficar preocupado com a sua ênfase. Se você dissesse, não, o Evangelho também serve para condenar, eu diria, correto, mas eu também ficaria igualmente preocupado com a sua ênfase. Agora, se você responde, o Evangelho é pregado para que Cristo seja de todas as formas glorificado, aí eu te dou um abraço e digo, é isso, meu irmão. É óbvio que a salvação do pecador deve também estar como nosso alvo. Mas nós precisamos olhar para a salvação daquele pecador no intuito de dizer ao nosso próprio coração, ó Senhor, converte este miserável para que ele não continue afrontando o teu nome, mas para que ele glorifique o teu nome por meio da redenção. É isso que a Escritura nos diz. É claro que a pessoa mais importante na pregação do Evangelho não é o ouvinte. Eu vou repetir, a pessoa mais importante na pregação do Evangelho não é o ouvinte. A pessoa mais importante na pregação do Evangelho é Cristo. Ele é o mais importante. Ele deve ser glorificado. Ele deve ser exaltado. O alvo principal da pregação é a glória do Senhor. Aí sim, isso segue para a salvação ou condenação do ouvinte. E eu posso orar dizendo, Senhor, converte esse povo, ajuda para que eles passem a glorificar o teu santo nome. Isso é correto, isso não traz nenhum problema. Mas irmãos, entenda, a pregação da palavra, ela nunca volta vazia. Por isso o Cristo amado, tão querido, que disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O mesmo Cristo disse, rejeitaram a palavra, dê as costas, bata o pó da sandália, eles não são dignos, que caia sobre eles a maldição, a ira do Senhor. Nós não podemos, irmãos, privilegiar a salvação do pecador ou a condenação do pecador em detrimento da glória de Cristo. É por isso que nós entendemos que a reação que aquelas pessoas teriam com os discípulos seria uma reação contra ou a favor do próprio Cristo, porque ele mesmo diz em Mateus 10:40, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quando nós somos pregadores, somos embaixadores de Cristo, ali é Cristo presente, ali é o Deus Pai presente pelo seu Espírito Santo, ali é a presença do Deus Todo-Poderoso.
Por isso, se uma pessoa rejeita ou afronta o Evangelho na sua frente, ele está afrontando a Deus. E não podemos ficar passíveis diante de uma blasfêmia ou de uma afronta contra Deus. Quando você prega para alguém, ele diz: eu não quero saber disso, isso não vale nada, eu prefiro os meus espíritos, os meus deuses, a minha religião. Aí você fica bajulando: não, mas você, olha só, não. Ah, não quer? Não, miserável. Essa é a sua resposta para Cristo? É assim que você trata o meu Senhor? Pois os pó das sandálias eu vou bater, porque nem o pó do lugar onde você está eu levarei comigo. Porque, irmãos, a reação, seja positiva ou negativa com relação ao Evangelho, não é com relação à sua pregação, é com relação a Cristo. Onde nas Escrituras encontramos um texto sequer dizendo que temos que bajular pecadores que têm o seu coração endurecido? Me mostre um texto. Se você me mostrar, eu tenho a hombridade de chegar nesse púlpito e pedir perdão por aquilo que eu estou dizendo. Me mostre um texto. Deus, Ele é compassivo e misericordioso com o coração contrito e arrependido, mas Ele é um inimigo mortal da soberba e da altivez do coração humano. Não sejamos mais sábios do que Deus. O próprio Cristo mostra a dimensão do Evangelho. É por isso que Isaías diz: assim como a chuva, ela não volta para o céu, sem antes regar a terra, sem antes cumprir o seu propósito, assim é a minha palavra, ela não volta para mim. Você entende o que significa voltar para Deus? É porque é dele a palavra é dele, o que foi dito pertence ao Senhor, não nos pertence, pertence ao Senhor. Ele diz: antes de voltar a mim, ela vai cumprir o seu propósito. Ela jamais, a minha palavra volta para mim vazia. Jamais. Ela cumpre quando há salvação, e quando há salvação, há alegria no céu, por um pecador que se redime. Mas ela também cumpre o seu papel quando endurece o coração do ímpio, e ele afronta a santidade do Senhor, trazendo sobre si juízo. Por isso aqueles homens deveriam depender de Cristo na promoção da sua glória. E, meus irmãos, quais são as aplicações que poderíamos trazer sobre a nossa vida com a vida desses discípulos enviados pelo Senhor? Irmãos, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que todos nós somos enviados por Cristo para testemunhar e pregar o Evangelho. Você sabia disso? Você sabia que o lugar onde você está trabalhando, lá no seu lugar de trabalho, Deus o enviou ali para que você seja uma testemunha de Cristo na pregação e no testemunho? Você sabia que no lugar onde você está trabalhando, as pessoas devem perceber claramente a diferença de uma vida que glorifica a Cristo para uma vida mundana? Você sabia disso? Você sabia que lá na sua escola, na faculdade, lá no ensino médio, ou as crianças que estão aqui presentes, que estão lá no ensino fundamental, vocês sabiam que vocês estão ali para testemunhar de Cristo? Deus não te colocou ali para você ficar mais inteligente, Deus não te colocou ali para você ficar mais rico, Deus não te colocou ali para você ter mais prestígio, Deus não te colocou ali para que você tenha uma vida melhor. Deus o colocou onde você está para que você testemunhe acerca do Senhor, seja num canteiro de obras, seja
no escaninho, ou seja numa sala de aula, na universidade, seja numa pesquisa acadêmica, Deus o colocou ali como testemunha dele. E isso é lindo, porque nós entendemos o propósito do crente nesse mundo. O propósito do crente nesse mundo é testemunhar e pregar a Cristo onde quer que ele esteja. Por isso, irmão, irmã, crianças, jovens, adolescentes, não tenha medo, não tenha temor de homens. Não, isso eu não posso tratar, porque aí vai colocar em risco o meu trabalho. Não faça isso. Mas seja intrépido em Cristo Jesus, dependa dele. Porque se há algo no meu trabalho, se há algum discurso, se há algo que afronta as Escrituras, ali existe luz e sal, ali existe uma testemunha, ali há um embaixador, ali há uma embaixadora de Cristo Jesus. Eu não vou admitir isto. Seja num canteiro de obras, seja na universidade. Eu não vou permitir isto, porque temos um compromisso com o Senhor. Todos nós somos enviados por Cristo para testemunhar e pregar o Evangelho. Irmãos, nós somos a voz do próprio Cristo. Por isso, o que nós fazemos, se você está no seu trabalho muito tranquilo e você é colocado numa situação difícil e você opta, obviamente, pela glória de Cristo, você opta pelos valores do Evangelho, e aí você começa a ser perseguido, você pode até perder o seu emprego. Lembre-se, tudo isso não acontece contra você, isto acontece contra Cristo. A reação das pessoas ao nosso redor, seja numa ação positiva ou numa ação negativa, com relação ao que nós pregamos e testemunhamos, essa reação não é contra nós, é contra Cristo. Você se lembra quando Samuel reclamou ao Senhor, porque ele queria que os seus filhos assumissem a liderança, e vai ao Senhor dizendo: olha, rejeitaram a mim, rejeitaram a minha família. O que Deus responde para Samuel? O Senhor Deus não diz: Samuel, é verdade, rejeitaram a você, fazer o quê? Esse povo é ingrato. Não, Deus diz assim: não, Samuel, não foi você, foi a mim. Por isso, irmãos, precisamos entender qual é o nosso propósito nesse mundo. O nosso propósito nesse mundo é glorificar a Cristo e saber que as reações contra o que eu prego e testemunho não é contra mim, mas é contra o próprio Cristo. Nós também precisamos entender, irmãos, as duas dimensões da pregação do Evangelho. Uma nos leva à tristeza, claro, outra nos leva à alegria. A alegria é quando um pecador se arrepende, a tristeza é quando há endurecimento do coração do indivíduo, mas o Evangelho traz essas duas dimensões. Aquele que crer e for batizado será, o que não crer já está. Essas são as duas dimensões do Evangelho: salvação, condenação. Por isso, se eu prego fielmente, testemunho fielmente do Evangelho durante toda a minha vida, no meu lugar de trabalho, na minha escola, e ninguém se arrepende diante do Senhor, entenda que ali você cumpriu o propósito de Cristo. Por isso, irmãos, na pregação, nós glorificamos ao Senhor, fazendo com que o seu nome seja glorificado. E como é que eu faço que o nome de Cristo seja glorificado na vida das pessoas? É quando eu prego o Evangelho e o Espírito Santo converte aquela pessoa, alguém que era hostil contra o Senhor, agora vai glorificá-lo. Ou eu então trago sobre a vida deles o juízo do Senhor, ou é a ira ou o amor,
ou é a misericórdia, ou é a morte. Em tudo isto, nós glorificamos a Cristo. Por isto, no testemunho e na pregação do Evangelho, dependa de Cristo. Não pense que você, com a sua inteligência, vai resolver alguma coisa. Não vai, às vezes até atrapalha. Dependa de Cristo e do seu Espírito Santo nesta obra, para que o seu nome seja glorificado. Oremos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque entendemos qual o propósito da pregação. Mas, ó Senhor, quantas vezes nos esquecemos disto? Nos acovardamos quanto ao que devemos falar, nos acovardamos porque temos temor de homens no coração, tememos mais as pessoas, aos patrões, aos superiores, do que a Cristo que está acima de tudo e de todos. Ó Senhor, não permita isto, mas faz com que, ó Deus, sejamos intrépidos, corajosos na pregação e na sustentação dos valores do Evangelho. A igreja precisa entender que o cerco está se fechando. A igreja precisa entender que o Brasil passa por um momento muito difícil e que vai piorar. Pessoas que querem amordaçar a pregação do Evangelho, pessoas que querem destruir os valores do Evangelho. A igreja precisa acordar para isto, meu Senhor. Por isso que cada crente não viva por temer a homens, porque se temer a homens, ele há de negar a Cristo. Porque se hoje, numa situação que ainda é tranquila quanto à minha integridade física, eu temo homens, quanto mais quando uma violenta perseguição vier sobre mim e sobre minha família, o que fazer? Por isso, ó Pai, dá-nos essa dependência de Ti. Queremos depender do Senhor, queremos estar em Teus braços, ó Pai, e ser conduzidos pela Tua palavra, conduzidos pelo Teu Evangelho, tendo as características de Cristo e a autoridade de Cristo naquilo que fazemos. Somos embaixadores do Deus Todo-Poderoso, somos representantes legítimos do Senhor do Universo, somos, ó Deus, testemunhas daquele que é o mais poderoso dentre todos os seres viventes. Que isso nos traga paz, que isso nos traga alegria, que isso nos traga tranquilidade, e que sejamos fiéis, ó Deus, a esta comissão entregue a nós. Ó Deus, muito obrigado, porque Cristo deixou muito claro esta dependência dEle, e nós queremos reafirmá-la e vivê-la. Por isso, ó Pai, ajuda aqueles irmãos que vivem do ministério, que são missionários, pastores, evangelistas. Ajuda para que muitas igrejas tenham o privilégio de se associarem a eles, ó Deus, como Cristo deixou claro aqui, casas que abririam as suas portas para receber aqueles discípulos, onde permaneceriam ali, tendo todo o sustento necessário. Como é bom isto, meu Senhor. Dá-nos esta visão, e ao mesmo tempo, ó Deus, entendendo que a piedade e o Evangelho não são fonte de lucro, de riqueza, mas de conceder glória a Cristo. Dá-nos a visão correta das Escrituras, Senhor, para que não nos frustremos em nós mesmos, mas para que sejamos firmes na Tua palavra. Dá-nos esta visão madura, consciente, sólida do Evangelho, que vem diretamente de Cristo na pregação deste Evangelho. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a atuação do Espírito de Cristo estejam sobre nós e sobre toda a igreja que hoje
suspendeu todas as suas atividades de trabalho e sustento e se dedicaram unicamente a Cristo e que cultuaram ao Cordeiro. Que as tuas bênçãos estejam sobre nós até aquele dia, quando estaremos contigo por toda a eternidade, cultuando o teu santo nome, vivendo o descanso eterno ao teu lado. Por isso, vem Jesus, leva a tua igreja e conduz-nos, ó Deus, para este dia glorioso, agora e para todo o sempre. Amém.